Bom dia, Lívia. Bom dia, Brunão. E a todos que nos acompanham. Mais uma terça-feira aí, último dia do mês, hein? Que mês! Mas temos que estar, graças a Deus, um mês abençoado. Estamos aqui, firmes, fortes, com saúde. Com certeza. Carol, por onde a gente começa, né? Muita coisa acontecendo, né? Em várias esferas. Você pode escolher, né? Questão de educação, é questão humanitária, é eleição, é posse, tem muita coisa. É um janeiro movimentado. Movimentado. Vamos começar então pelo tema que você puxou aí, essa quarta-feira, uma quarta-feira importante, né? Os deputados federais, os senadores tomam posse nessa quarta-feira, Sim. então vamos de fato começar a nova legislatura, né? E qual a importância disso? Acho que o povo está percebendo cada vez mais, Lívia, a importância do legislativo, né? Que não é só o presidente que manda no país, né? Mas os deputados federais, os deputados estaduais também, mas aí a gente está falando em âmbito nacional. Os deputados federais e os senadores têm uma relevância muitas vezes até maior do que a do próprio presidente, né, o chefe do executivo. Então hoje tomam posse o novo Congresso, o novo Senado, um Congresso que está mais para uma direita conservadora, que vai se chocar de certa forma com a administração do executivo, que é de esquerda progressista, né? E também, no mesmo dia, já são feitas, né, as eleições do presidente da Câmara e do Senado. E são eleições que acontecem a cada 2 anos, né, uma rotatividade até importante, né, porque são pessoas, são figuras essenciais no processo do dia a dia, ali no processo democrático, e é quem escolhe pauta, quem toca ou não um processo de impeachment. Então, são pessoas muito importantes. Na Câmara, o nome que muito provavelmente deve ganhar é o Arthur Lira, né? Que foi defendido pelo Bolsonaro e foi uma aliança importante que o Bolsonaro fez para conseguir passar algumas reformas. E é importante a gente falar que o executivo pode sim influenciar nessa presidência, né? Mas nem sempre ele consegue. Os últimos casos aí de executivos, de presidentes que resolveram apoiar algum nome para a Câmara não deram muito certo, né? Mas no caso do Bolsonaro aí deu. E no Senado é o Rodrigo Pacheco, do PSD, partido do Kassab, e que aí o Rodrigo Pacheco tem uma concorrência um pouco maior, especialmente do Marinho, né, que vem do bolsonarismo. É a única chance que o bolsonarismo tem de colocar alguém dos seus ali na liderança do país. Mas a gente acredita que Rodrigo Pacheco provavelmente deve levar essa. De Então, novo? é provável, tá mais provável para Pacheco. Então vai ser assim, é uma quarta-feira extremamente importante, decide o futuro do país, tão importante quanto o dia das eleições. Então a gente tem que ficar de olho aí para ver o resultado, Lívia. Com certeza. E ontem o Du levantou uma questão que eu falei, nossa, acho que tanta coisa para pensar que eu nunca tinha pensado nisso, que a gente trouxe aqui, né? Que parece que a gente vê agora um Alexandre de Moraes mais ponderado, eu diria assim, né? Que ontem a notícia foi que ele desistiu de impedir que os deputados assumam as cadeiras e tudo mais lá, né? O Nicolas e companhia. E aí o Du trouxe, né? Para os amantes da democracia, para a galera que bate no peito. Eu falei, gente, eu nunca tinha analisado dessa forma. O Du falou assim que eu fico inconformado de ver alguém que é nomeado tentar barrar alguém assumir um cargo que é eletivo, que as pessoas escolheram. Então, tá tudo invertido, Carol. Porque quem tá ali é uma pessoa indicada, nomeada para estar lá, tendo maior poder sobre a escolha que é da população. Concordo. Ele tá lá, Lívia, esse assunto é muito delicado, porque aqueles caras que estão lá, teoricamente, são para proteger a Constituição. Sim. Ou seja, fazer com que as demandas que chegam até eles não têm que correr atrás de demandas, né? Eles têm que receber demandas, receber pedidos de solicitação, de revisão. Aquelas demandas, elas têm que ser vistas se são constitucionais ou não. É isso que eles têm que fazer. E se realmente tiver algum deputado que estiver fazendo algo que está inconstitucional, fora da lei, que causa um prejuízo, aí o Supremo tem que entrar em cima da situação, sim, fazer o papel dele. Mas a gente sabe
os tremendos abusos, né? O Alexandre, acho que tá o mais conhecido aí, porque ele criou birra do governo Bolsonaro, até porque o governo Bolsonaro também não foi nem um pouco gentil com o Supremo. Eu não acho saudável a postura que o Bolsonaro teve, apesar de que é bom, porque levantou também os olhos para a gente ver, poxa, será que o Supremo também são deuses, né, do Olimpo? Ou a gente tem que também falar ali, pressionar eles. Então, é o que eu sempre falo, eu detesto o extremismo, mas ele tem um pontinho bom ali que ele levanta os nossos olhos para assuntos importantes, né? E a gente percebe que no Supremo, apesar de serem pessoas indicadas por também eleitos, né? Então, de uma forma ou de outra, tem o dedo do mais ou menos de quem vota ali também, né? Eles estão passando bastante, sempre passaram, mas eu acho principalmente, Lívia, que depois que começaram a virar um show ali, filmar as votações, mudou um pouco. Eu nem sei se eu sou tão a favor de expor tanto os ministros do Supremo. Eu acho que eles têm que ter mais independência para votar, mesmo votos que não são apresentados. Assim, eu gosto mais de um Supremo mais reservado, que eles tenham liberdade, até pela segurança deles, de votar como eles pensam, do que esse show, esse estrelismo que a gente está vendo aí. É um assunto delicado, né? Tem lados bons e lados ruins para tudo, mas realmente eles estão achando que eles são os reis do Olimpo, né, Lívia? Até onde isso vai? Exatamente, é bem delicado. É o que a gente falava no ano passado, né? Acho que nunca na história as pessoas sabiam a escalação do Supremo Tribunal, né? Os ocupantes das cadeiras, mas enfim, faz parte. Outra situação que também daí já é da sua alçada, acredito que você está acompanhando de perto, é a situação do Yanomami, né? Dos povos indígenas. Muito se fala, fake news surgem a rodo, como tudo na vida, inclusive em situações de tragédia como essa. A grande questão que muita gente está se questionando, por que veio à tona agora, Carol? O que estaria acontecendo nesse momento? Porque demorou-se tanto para descobrir essa situação desses povos indígenas. Então, Lívia, as denúncias já vêm há um certo tempo, viu? Os pedidos de socorro, se eu não me engano, desde 2016, né? Então, é uma situação muito complexa. E seria, Lívia, complexa em qualquer governo, mesmo governos que prezem muito pela saúde, por esses povos originários. Imagina só, um mundo, e especialmente o Brasil, falando de Brasil, um país em desenvolvimento. O desenvolvimento econômico, ele se choca naturalmente, em qualquer país foi assim, ele se choca com a questão da proteção dos povos originários, que são duas coisas essenciais, né? A gente tem que produzir, se desenvolver, mas tem que proteger esses povos também. Eu não gosto daquele pensamento extremista, pensamento bem raso, os índios não pagam imposto, por que a gente tem que proteger eles, tem que se virar, vai caçar, sabe? Que isso é muito raso, não é? Primeiro, a gente tem toda uma responsabilidade com essa população. É uma população extremamente vulnerável, que merece o nosso respeito, merece sim nossa proteção, preservação. Então, mesmo em governos que lidassem com esse com essa situação de uma forma majestosa, assim, né, fossem realmente pró povos indígenas e conseguissem lidar com essa questão de desenvolvimento econômico e proteção dos povos originários de uma forma boa, já seria complexo, né? Mas governos que não se atentam a isso, e a gente sabe muito bem, eu tenho que falar isso, Lívia, eu sou de direita, fiz campanha para a direita no primeiro e segundo turno, mas a gente sabe que o Bolsonaro não vinha com um discurso de proteção dos povos indígenas, mesmo que fosse dessa forma aliada a um extrativismo ponderado. Seria o mundo ideal, Lívia, na minha visão, ter essas reservas indígenas e fazer algum tipo de trabalho de extrativismo vegetal, mineral ali na região, extremamente fiscalizada pelo governo, com trabalho de concessão, que envolvessem os índios, se eles quisessem, né, fazer parte, em determinadas áreas, situações específicas, seria o mundo ideal. Mas é quase impossível isso acontecer, né, Lívia? E a gente vê que, na verdade, o que foi uma liberação geral para o extrativismo legal e ilegal. Terras indígenas hoje é só ilegal, né? E é um ponto muito delicado, Lívia. Por quê? Porque ali não é só uma questão humanitária dos indígenas em si, que já é uma população relevante, se não me engano, de 20 a 25 mil pessoas ali da população Yanomami, né?
é também uma questão delicada por conta dos garimpeiros, porque eles estão falando dos garimpeiros que são bilionários, que têm aviões, mas isso é só a ponta da pirâmide, né? Como todo setor econômico tem a ponta, mas tem a base, né? Sim. Majoritariamente esse povo que está fazendo o extrativismo ilegal, os garimpeiros mesmo, eles são extremamente pobres, Lívia, eles não têm outro caminho para seguir, né, ali naquela região. Então, por isso que é extremamente delicado. O governo tem que fazer um trabalho, sim, de proteção e atendimento urgente ao povo indígena e dar liberdade para eles escolherem o caminho que eles querem seguir, né? Se eles querem continuar com a sua cultura, que é uma cultura extremamente diferente da nossa, é profunda a cultura do povo Yanomami, ou se eles querem se inserir na nossa cultura, isso tem que ser uma escolha deles, mas eles têm que estar protegidos para isso, com saúde, com educação. O Estado, sim, tem obrigação de cuidar desse povo, mas tem obrigação de cuidar também dessa outra parcela da população, que aí faz parte da nossa cultura, que são esses garimpeiros miseráveis, que estão ali e não tem outra alternativa, desculpa, outra alternativa redundante, mas não tem uma alternativa de vida ali, né? Então, é delicado sim, não é uma decisão fácil, não é simples a solução, né? Mas a gente tem que falar que é uma situação tão complexa que agora está sendo falado que Bolsonaro vai ser julgado até pelo Tribunal Internacional como genocida por essa situação, por ele não ter. Vale destacar, Lívia, se eu estiver me alongando, você me chama, que é um assunto tão importante, sim, tão delicado. Chamar o Bolsonaro de genocida, que é o Lula fala o tempo todo, por conta da pandemia, é tecnicamente errado. Porque para você ser constatado como genocida, você tem que ter a intenção de exterminar um povo, entre outros pontos ali que se fala na lei, mas você tem que ter a intenção. No caso da pandemia, Bolsonaro, apesar de ter falado vamos todo mundo tomar cloroquina, não vamos tomar... Basicamente, ele falou mais ou menos isso, ou incentivou de uma forma ou de outra isso, não incentivou tomar vacina. Enfim, para mim, foi uma decisão errada que ele tomou, né, na condução da pandemia, mas ele não tinha a intenção de exterminar o povo brasileiro, de matar alguém. Sim. Então, ali ele não vai ser caracterizado como genocida. Já nesse caso dos Yanomamis, aí pode ser que ele tenha metido os pés pelas mãos. Lívia, só um exemplo, em 1998, ele, ali quando ele era deputado ainda, ele fez ele elogiou a cavalaria americana e falou que eles acertaram muito em exterminar os povos indígenas locais. Aí, para se livrar de um processo, ele falou, não que a gente deva fazer isso, não sei o quê. Mas assim, a gente sabe que Bolsonaro não era apaixonado pelos povos indígenas e também que ele tinha uma certa política em que acabava, de uma forma ou de outra, viabilizando a extração dos garimpos, né, ilegais, então não tinha tanta fiscalização como é o ideal. Não quer dizer que ele falava, vão lá e façam, mas a omissão também acaba incentivando, né, o silêncio acaba incentivando. Então, é delicado, ele pode passar por uns momentos difíceis, Bolsonaro aí, porque é uma situação complexa, triste, não tem que existir, não tem que ser apoiada de maneira nenhuma. O próprio governador de Roraima falou que não é culpa dos garimpeiros, que a população está aí, não é só culpa dos garimpeiros, da questão do garimpo, né? É uma culpa estrutural. Mas ele foi bem feliz quando ele fez esse comentário, porque tá tudo ali dentro do mesmo pacote, né, Lívia? Ou seja, em resumo, situação extremamente complexa, triste, mas cabeças vão rolar, viu, Lívia? Ô, Carol, uma pergunta que eu tô te passando, porque você já tá tão por dentro desse tema que me fizeram e eu não soube responder, por isso eu até estou pedindo ajuda. Muita gente se questiona. Não, com relação à FUNAI. Onde estaria a FUNAI? Por que a FUNAI não interveio no caso? O que aconteceu? Qual a função da FUNAI atualmente no país para se ter uma situação nesse ponto e um órgão que seria de proteção indígena? É muito delicado, porque a gente está falando de dois governos extremistas, né? Que demoniza o produtor, a produção mineral, que demoniza a produção rural,
e que vai fazer com que a FUNAI seja mais quase uma milícia em um momento, e outro que demoniza o oposto, né? Demoniza o povo indígena. Então, em cada uma dessas gestões, a FUNAI foi caracterizada pelo seu gestor, né? Pela forma que é conduzida, né? Sim. Esses últimos 4 anos, realmente, houve uma mudança grande ali na FUNAI, inclusive um esvaziamento. E é difícil um órgão que não vai de encontro com o governo federal, né? Então, realmente, houve muita omissão, mas não acho que é só agora. Acho que a FUNAI é um órgão extremamente importante, mas que ela também não tem que nem estar para o extremo para um lado, nem para o extremo para o outro. Sim. Mas eu acho que é pedir demais, né, Lívia? A gente pede ponderação, a gente pede que as coisas funcionem, que o PIB do nosso país se levante, mas não em cima de populações carentes, miseráveis e vulneráveis. Só que cada hora tem um aparelhamento da FUNAI para algum viés, então isso é bem complicado. Entendi. Só te passando as perguntas aqui, Carol, que estão chegando, dando bom dia para Benedita Camargo, Álvaro Siqueira, bom dia, Lívia. É uma pena que janeiro acabou, o melhor mês. Os nascidos em janeiro são ótimas pessoas, felizes, decididas e amigos. A Carol tem uma janeirista na casa dela lá. Carol, o Álvaro, ele acrescenta. Bom dia, Carol. Não gostaria de falar muito de política, dos RUJ e MIBs, mas nos últimos dias tenho ouvido sobre médicos cubanos, Fundo Amazônia e gasoduto na Patagônia. Quem ganha com isso? E só para concluir aqui, dando bom dia, Gabriel Matheus. Bom dia, Eduardo, Bruno e todos do jornal. Mandou bom dia aqui para nós. Aí tá essa questão do Álvaro para a gente matar e encerrar a sua coluna. Carol, quem ganha com essas questões? Nossos irmãos ditadores, amigos aí, né? Outras questões muito delicadas, não só isso, né? O Lula, essa viagem que o Lula fez aqui na América Latina, foi a primeira viagem que ele fez para o exterior, né? No seu terceiro mandato, e já com uma mensagem muito clara. Primeiro, que ele quer se aproximar e tornar a América Latina, em especial, um bloco forte de esquerda. Lula quer ser o presidente do mundo, ele quer ser a grande liderança que falta, que nos carece. Mas ele tem lábia, né? Vamos ver se o mundo vai nessa, né? Mas essa viagem vai nos sair bem caro, viu? O BNDES que prepare os bolsos, o BNDES não, o brasileiro que prepare os bolsos, porque a gente vai realmente suportar muita ditadura aí, infelizmente, porque temos muito que fazer internamente. Se a gente já tivesse ok, fosse mais uma forma de recursos, e se fossem obras que fossem beneficiar o Brasil, como tem uma ou outra assim, que até que ele comentou tanto no Uruguai quanto na Argentina, o próprio gasoduto ali da Argentina é algo que pode vir a beneficiar o Brasil, mas a gente sabe que não é bem assim, que eles depois deixam de cobrar juros, eles fazem negociações em cima daquela dívida, que é um dinheiro que poderia estar resolvendo muitos problemas aqui no Brasil, né? A própria questão dos médicos cubanos, né? Muito se especulou que eles viviam em situações também miseráveis aqui no Brasil, que eles tinham que devolver grande parte do seu dinheiro para o governo cubano. É muito triste, porque assim, não sei porquê, Lívia, aí eu coloco faço meia culpa aqui. A gente esperava que Lula 3.0 fosse realmente um Lula melhor. Por quê? Porque acho que a gente é muito otimista, né? A gente esperava que fosse um Lula 1.0, mas ele tá virando um Dilma 2.0, né? Sonha, então, Alice. Nossa senhora, só piora. E cada vez que... Tá igual o Bolsonaro, vou ser sincero. Sim. Cada vez que esses dois abriam a boca, é um show de horror, viu? O Bolsonaro, se ele ficasse quietinho, ele seria reeleito. Agora o Lula, vou te contar, viu? Tá difícil, Carol. Obrigada pela participação. Semana que vem, com certeza, teremos mais, que já teremos um Senado, um Congresso ativo. Muitas pautas devem vir por aí. A gente se fala, então. Bom resto de semana para você. É isso aí, Lívia. Muito obrigada, Brunão, e a todos que nos acompanham aí. Um ótimo dia.